Boa noite a todos vocês que estão assistindo essa programação tão especial, preparada pelo Ministério da Família, para você que está em casa neste momento. Que você possa ser abençoado por Deus com essa programação que está preparada, que foi preparada com muito carinho para você. E neste momento, chegou uma hora muito importante, que é a hora que nós vamos participar juntos. Você que está aí com a sua família, com os seus queridos, porque a sua casa é uma casa de oração. E agora nós vamos cantar. Cante em voz se você souber, porque nós estamos ensaiando para cantar no Coral do Céu. E na área adventista, número 238, Amor nos faz contentes. Coloque-se em pé e vamos cantar animados, entusiasmados, porque esse é o louvor para o nosso Deus. Vamos cantar? Amor nos faz contentes, amor nos dá prazer, e para a lei cumprimos, o amor nos dá poder. Deus é bom, seus filhinhos somos. Deus é bom, quer o nosso amor. Amor nos faz contentes, amor nos dá prazer. E para a lei cumprimos, o amor nos dá poder. O mundo tem tristezas e cheio está de dor. Depressa, pois, busquemos, pedidos ao Senhor. Deus é bom, seus filhinhos somos. Deus é bom, quer o nosso amor. Amor nos faz contentes, amor nos dá prazer. E para a lei cumprimos, o amor nos dá poder. E quando enfim a vida de luta se acabar, no céu também iremos ao nosso Deus louvar. Deus é bom, seus filhinhos somos. Deus é bom, quer o nosso amor. Amor nos faz contentes, amor nos dá prazer. E para a lei cumprimos, amor nos dá poder. Vamos falar com Deus agora, através da oração. Curva sua fronte onde você estiver. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pela sua proteção. Obrigado pelo carinho dispensado a cada um de nós. Neste momento queremos pedir a tua bênção sobre cada pessoa que está acompanhando a programação, que o Senhor possa abençoá-las onde elas estiverem, que o Senhor possa protegê-las, cuidar de cada uma delas, cuidar de cada um de nós. Nos conceda muita paz, nos ajude para que possamos nos preparar para o mais rápido possível encontrarmos contigo. Eu me abençoar cada família também da sua igreja. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhora. Imagine que há um exército dentro de você, pronto para defendê-lo de qualquer ataque. Mas constantemente esse exército é exposto a atividades que deixam os soldados cansados, sonolentos, desatentos, doentes e incapazes de lutar ou sequer perceber a ação do inimigo. Alguns não conseguem resistir. Assim, sem guarda, nosso corpo fica aberto para a entrada de todo tipo de inimigo. Toda essa situação poderia ter sido evitada se os soldadinhos do bem não tivessem sido embriagados e até assassinados com açúcar. Estudos muito antigos já mostram que uma ingesta de uma quantidade generosa de açúcar, né, você coloca 100 gramas de açúcar, isso é uma quantidade muito generosa, bastante grande. Mas mesmo menores quantidades que isto, faz com que as células do sistema imunológico, que tem a ver com o mecanismo mais imediato de defesa, que é a fagocitose, que é
a destruição de micro-organismos, estas células elas ficam perturbadas, elas perdem a sua função durante várias horas, que efetivamente o açúcar tem um papel deletério no sistema imunológico. Neutrófilos, monócitos, macrófagos, esses nomes soam estranho, mas denominam uma turminha que está de prontidão para nos defender de qualquer ataque. Por exemplo, no pulmão a gente tem macrófagos. E esses macrófagos, eles ficam bem ali contíguos aos alvéolos. Então, quando a gente inala um agente infeccioso, né, a gente inala um agente infeccioso, e este agente cai nos brônquios, e este agente pode chegar a alcançar os alvéolos, os macrófagos, eles têm a capacidade de fagocitar, de comer estes micro-organismos. Por isso que a gente não faz pneumonia em cada momento. Doenças infecciosas, gripes, resfriados, inflamações como amigdalite, otite, faringite, sinusite, toda sorte de ites, se manifestam com muito mais facilidade em pessoas que estão com a imunidade baixa. Em tempos de paz, nossos soldadinhos brancos teriam condições de contra-atacar. Agora, se o meu macrófago ou se o meu neutrófilo, ele está, digamos assim, entre aspas, ébrio pelo excesso de açúcar, ele não vai cumprir a função dele adequada. Então, a gente terá mais propensão de desenvolver infecções do trato respiratório alto, estou falando aí de bronquites, de sinusites, e também do trato respiratório inferior, aí estou falando de pneumonia. Além de evitar o açúcar, para fortalecer o sistema imunológico, é necessário evitar produtos de origem animal e carnes e manter uma dieta equilibrada, abusando de vegetais. Manter uma rotina de exercício físico, tomar banho de sol diariamente, especialmente entre as 10 e as 16 horas por uns 15 minutinhos só, dormir cedo e dormir bem, beber bastante água e manter uma atitude mental positiva também são práticas que fortalecem o nosso exército do bem. Estou aqui mais uma vez, prostrado em oração. Preciso ouvir tua voz. Sei que jamais falhou em tuas promessas, e hoje eu quero crer, pois tu és o mesmo e sempre hás de ser. Vem, atende o meu clamor, Senhor. Quando eu orar, sei que o céu se abrirá, montanhas moverão ao meu redor. Quando eu clamar, no teu trono me ouvirás, eu sei, e anjos mil virão a me amparar. Tu és meu Deus fiel, e sempre serás quando eu orar. Senhor, confio em ti, mesmo sem ver, sinto que estás aqui, sempre a me escutar. Revelas teu poder, eu sei que nada é impossível para ti. Em tua força confiarei e
moverão ao meu redor. Quando eu clamar, do teu trono me ouvirás, eu sei, e anjos mil virão a me amparar. Tu és meu Deus fiel e sempre serás quando eu orar. Sei que cuidarás de mim, não importa onde estiver, pois tu sabes tudo que eu preciso antes de pedir. Quando eu orar, sei que o céu se abrirá, montanhas moverão ao meu redor. Quando eu orar, sei que o céu se abrirá, montanhas moverão ao meu redor. Quando eu clamar, do teu trono me ouvirás, eu sei, e anjos mil virão a me amparar. Tu és meu Deus fiel e sempre serás quando eu Tu és meu Deus fiel e sempre serás quando eu Boa noite, querido irmão, querida irmã, que está participando aqui conosco de mais esta programação, o nosso final de semana da família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você também, nossos amigos convidados. Se você está recebendo alguém aí na sua casa, nós desejamos que o seu amigo, que a sua amiga sinta-se à vontade e receba as bênçãos que Deus tem preparado para você. Ainda mais neste domingo, né? Domingo todo especial, domingo, Dia das Mães. Mamães que estão nos assistindo, parabéns pelo seu dia. Eu tenho certeza que não é só um dia que faz toda a diferença, né? Mas que Deus possa derramar as bênçãos dele sobre a sua vida, que essa maternidade seja uma maternidade de bênção, que os seus filhos possam ver em você o reflexo do caráter de Jesus. Neste momento, eu gostaria de fazer uma apresentação muito especial. Professora Miriam esteve conosco no sábado, falou muito bem. Se você não assistiu o vídeo, aproveite que ele está gravado na nossa página. Professora Miriam, muito bem-vinda, que Deus a use mais uma vez, tá bom? O púlpito é seu, fique à vontade. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês novamente para nós partilharmos juntos os recados de Deus para a nossa vida conjugal. Hoje nós vamos falar sobre o perdão. Perdoar 70 vezes 7. Eu gosto muito de falar sobre o perdão. Primeiramente, porque eu tinha dificuldades para lidar com essa questão.
eu não compreendia exatamente o que era o perdão, as implicações do perdão. Então eu comecei a buscar e eu compreendi que todos nós precisamos compreender e praticar o perdão. E eu gostaria então de abrir a palavra de Deus para nós meditarmos sobre esse texto especial de Mateus 18, o verso 21 e o verso 22. Mateus 18, verso 21 e 22. Vocês terão o texto projetado. Aí nós vamos ler juntos o que é que Jesus ensinou sobre o perdão. Vamos lá então? Verso 21, diz o seguinte: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu não lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não, te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Que coisa impressionante, não é? 70 vezes 7. Você tem noção do que significa isso? 70 vezes 7. Quantas vezes? Só vamos ver aqui. Ok. Eu e a minha briga com esse aparelhinho. Ok. Muito bem. Eu quero partilhar com vocês uma situação interessante que aconteceu. Eu estava entrando num supermercado. Aliás, eu estava saindo com as compras e estava naquele corredor dos caixas. E eu sempre fui muito curiosa para ver as revistas que estavam ali. Às vezes alguma reportagem, algum texto interessante, é uma ideia para um texto, um capítulo de livro, não é mesmo? Então, eu vi numa das capas uma reportagem interessante sobre uma mulher que havia escrito um livro. Esse livro me chamou a atenção porque ele dizia assim: 32, um homem para cada ano que passei com você. O que havia acontecido? Essa senhora, que eu vou chamar de Bel, ela havia ficado casada há 32 anos. No entanto, ela foi traída várias vezes. E ela, por muito tempo, relutou para deixar o marido. Até que, finalmente, ela criou coragem e se separou. Mas ela tomou uma decisão. Ela sairia com 32 homens. E ela depois escreveu um livro contando sobre todas as experiências que ela teve. E ela fala contra o perdão. E eu li depois, pesquisando algumas coisas que ela escreveu contra o perdão, que ela jamais perdoaria, porque o perdão não é uma coisa própria de se oferecer para pessoas que não merecem. Infelizmente, essa senhora tinha uma visão muito distorcida do que é o perdão. Muitas vezes nós deixamos de perdoar porque não compreendemos o que é o perdão, o que ele significa para nós, o que ele significa para o outro, e por causa disso nós não exercemos o perdão. A Bíblia diz, Jesus nos diz, até 70 vezes 7. Então, o que nós devemos perdoar? Só algumas coisas? Existem coisas que não merecem perdão? A Bíblia não diz assim. A Bíblia diz que tudo, nós devemos perdoar tudo. E quanto nós devemos perdoar? 70 vezes 7 é um símbolo de tudo, de sempre. Nós sempre devemos exercer o perdão. Aí nós vamos, se fôssemos multiplicar esse número por dias,
daria 1 ano, 4 meses e 5 dias. Vocês já pensaram? Perdoar assim repetidamente? Mas vamos ver um pouquinho mais sobre mitos e verdades do perdão, porque de repente você pode estar assustado com o que eu estou falando para você. Existem 2 modelos de perdão. Existe o modelo bíblico, o modelo divino e o modelo humano. Vamos ver aqui, no modelo divino, eu perdoo, mesmo que a pessoa não se arrependa. Eu devo perdoar, independente do outro demonstrar perdão. E no modelo humano, que na verdade é um modelo diabólico, nós apenas perdoamos se a pessoa procurar e pedir perdão. Outro item, o perdão tem a ver com amar. E na visão e no modelo diabólico, não. Nós lidamos com as ofensas do outro não perdoando. Nós lidamos com as ofensas do outro odiando, nos vingando. Também um outro elemento de como lidar com as ofensas do outro é desejar o bem. E no modelo diabólico é desejar o mal, é se vingar, não é mesmo? Outro item, como que no modelo divino nós devemos lidar com um ofensor? Deus julga o coração do ofensor. E no modelo diabólico, o que acontece? O ofendido é que julga o coração do ofensor. Isso significa que nós não conhecemos o coração daquele que causou uma mágoa. Por isso não podemos julgar as intenções. Um último item. No modelo divino, vê-se como igual ao outro. O ofendido se vê como igual ao ofensor, porque diante de Deus nós somos todos pecadores. E no modelo diabólico, o ofendido se vê como superior ao outro. Então, para começo de ideia, nós temos que ter a noção de que existem 2 modelos e que muitas vezes nós estamos nos identificando com o modelo diabólico de como lidar com o ofensor. E nós precisamos, como cristãos, lidar de acordo com o modelo divino, não é mesmo? Vamos em frente então. Por que é tão difícil perdoar? Porque nós não compreendemos exatamente o que é o perdão, porque nós temos uma visão distorcida do perdão e porque nós temos um coração egoísta, um coração orgulhoso. E nesse coração não cabe amor, não cabe oferecer o perdão ao outro. Esses são motivos pelos quais muitas vezes nós não perdoamos. Coração duro, porque nós temos uma visão distorcida e porque nós não compreendemos o que é o perdão. Vamos pensar em algo muito importante. O perdão, ele tem um processo, mas eu quero falar algo muito especial que eu descobri. A partir disso, eu comecei realmente a ter a convicção de que eu precisava perdoar sempre. Nós, primeiramente, perdoamos por causa de nós mesmos. Nós precisamos perdoar porque nós precisamos ser curados da raiva, curados do desejo de vingança, curados da dor que a ofensa nos causou. Então, o perdão, primeiramente, nós oferecemos por causa de nós mesmos. Pense nisso. Você já parou para pensar nisso? Quando nós perdoamos, nós sentimos alívio. Quando nós perdoamos, nós ficamos mais leves. E quando nós não perdoamos, nós adoecemos. Não é mesmo? Vamos ver, então,
algumas coisas interessantes que acontecem com o ofendido, para que ele se livre da dor. É necessário, primeiramente, que quando o ofensor, no caso o cônjuge, estamos falando aqui de casamento, ele causou algo, você precisa reconhecer que realmente você ficou magoado, magoada. Porque muitas vezes a pessoa pergunta para você se fez algo, não foi nada. Não foi nada, mas aquilo fez mal para você, então não foi nada. Foi algo sim, é necessário que o ofensor reconheça que houve algo que fez mal para ele, não é? E depois, é importante a racionalização. Por que isso está doendo? Por que o outro fez isso? Você se lembra o que nós vimos no sábado sobre olhar a parte visível e a parte invisível? Quando nós olhamos apenas o outro na parte visível, nós vamos dizer, ele foi mal, ele é injusto, mas quando nós paramos um pouquinho para falar, para compreender, para ver o outro no seu invisível, no que está por trás, aí nós vamos compreender que talvez a pessoa estava cansada, talvez a pessoa não pensou no que disse, talvez estava ferida, talvez foi uma reação a algo que você disse. Então, quando nós compreendemos um pouco mais e damos um pouco mais de atenção a esse invisível, aí realmente nós vamos ter um pouco mais de tolerância e vai ficar mais fácil perdoar também. Outra coisa importante, decisão do que fazer, não acariciar a dor, mas livrar-se dela. Muitas vezes, eu costumo dizer que nós acabamos nos tornando idólatras da dor, idolatrando a dor. Alguém fez uma mágoa, então nós ficamos pensando naquilo o dia todo, nós ficamos às vezes falando sobre aquilo, não é? Com algumas pessoas que acabam sendo os nossos confidentes, ou seja quem for, porque fulano fez isso, porque ele fez isso, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma mulher boa, eu sou um marido bom, e só se vitimizando. Então, no processo de um ofendido se curar da dor, é necessário que ele não fique acariciando essa dor, que ele fique fazendo carinho nessa dor, que ele fique idolatrando essa dor, mas se livre dessa dor, porque essa é uma responsabilidade do ofendido, não do ofensor necessariamente, porque pode ser que esse ofensor nunca vá pedir perdão, talvez ele nem saiba que ofendeu, não é mesmo? Então, vejam só como são importantes nós termos passarmos por esse processo, para que nós possamos realmente nos sentir aliviados. Agora, no caso do ofensor, vamos ver, para o ofensor se livrar da culpa, ele também precisa passar por alguns passos. Ele precisa reconhecer a sua culpa, ele precisa reconhecer que ele cometeu um erro, e muitas vezes ele pode não ter tido a intenção. Vocês se lembram que eu contei aquela história da oração conjugal? Meu esposo havia feito ou falado algo, e eu repito também, não me lembro, porque perdeu tanto a relevância, não é? O perdão curou, que eu nem me lembro o que aconteceu. Eu me lembro da situação linda e relevante e importante que faz diferença na minha vida até hoje. Então, muitas vezes, o marido, a esposa, eles não agiram intencionalmente. Ele é o ofensor, no caso, nesse momento, ele é ofensor, mas ele não teve intenção, não é? Nós cometemos erros, às vezes, no casamento. Às vezes falamos coisas sem pensar. Não tivemos a intenção, nós não racionalizamos assim, agora eu vou programar, falar uma coisa para ferir o meu cônjuge, não é? Mas mesmo sem ter intenção, nós às vezes ferimos o nosso cônjuge. Nós às vezes estamos no papel de ofendidos e às vezes estamos no papel de ofensor. Lembrem-se disso. Às vezes somos a vítima, às vezes somos os vilões. Então, se nós ofendemos,
e descobrimos que o outro disse, reclamou, que fizemos algo, nós temos que reconhecer, mesmo sem intenção. Outro ponto importante, vamos voltar ali, é que... vamos voltar. Eu tenho aqui um probleminha com essa tecnologia. Arrependimento. Então, o ofensor reconhece que ele cometeu algo que feriu o outro, e ele, então, vai se arrepender. Ele vai sentir um pesar por aquilo que ele fez. E vai pedir perdão. Olha, eu reconheço, eu não fiz por querer, ou eu fiz por querer, não é? E eu peço perdão a você, eu gostaria de fazer diferente, eu quero reparar o meu erro. E então ocorre uma mudança. Existem muitas situações no casamento, desde situações bem pequenas e corriqueiras, até situações mais graves, até um caso de traição, que também é possível ser reparado quando existe reconhecimento, quando existe arrependimento, quando existe reparação, não é? Muitas vezes não dá para ter uma reconciliação. Perdão e reconciliação são duas coisas diferentes. E isso é um ponto que nós precisamos ter bem em mente. Porque às vezes as pessoas pensam que perdoar é você simplesmente aceitar a pessoa de volta, a pessoa erra de novo, você aceita de volta. Mas às vezes, perdoar é você se livrar da dor, do desejo de vingança, mas não necessariamente a reconciliação, que seria o ideal. Mas se a pessoa continua persistindo em errar, se ela não demonstrou o desejo de reparar, então é necessário para a reconciliação que exista essa mudança. Porque você pode perdoar uma pessoa mesmo que ela continue cometendo erros, mas não necessariamente você vai se reconciliar com essa pessoa. Ok? Vamos seguir em frente? Perdoar é um processo de mão dupla. Esse aí, nós vamos começar agora a falar sobre alguns mitos. Esse é um mito. Perdoar é um processo de mão dupla, ou seja, eu só vou perdoar se o ofensor se desculpar. Nós já mencionamos um pouco sobre isso. Muitas vezes o ofensor não vai reconhecer, não vai procurar, não vai pedir perdão, mas mesmo assim, no modelo divino, nós oferecemos perdão, mesmo que o ofensor não se mostre arrependido, mesmo que ele não mostre mudança. Por quê? Porque nós perdoamos primeiramente por causa de nós mesmos, para que nós sintamos alívio, cura daquela dor e do desejo de vingança. Então é um mito, nós não ficamos esperando que o outro venha, nem sempre. Quando nós decidimos perdoar, primeiro estamos protegendo a nós mesmos, não é? E se um ofensor quer se livrar do peso da culpa, ele precisa se arrepender. Aí é uma coisa dele com Deus, não é? Então, nós vamos agora... aqui nós temos um exemplo interessante desse rapaz. Faz anos já que aconteceu esse assassinato. O Guilherme de Pádua e a sua ex-esposa assassinaram a filha dessa escritora, autora de novelas, não é? E ele, hoje, se demonstra arrependido, mas ele nunca recebeu o perdão. Ele nunca recebeu o perdão, não é? E a mãe da vítima acredita que não deve perdoar, porque no caso dele, não merece perdão. E nós estamos vendo, então, que tipo de modelo de se lidar com ofensas é esse, não é? Então, pense aí com você. Nós temos também um caso muito interessante de um senhor. O seu custódio era um grande empresário que tinha mais ou menos 80 anos. E ele ficou sabendo que esse rapaz, Ronaldo Medeiros, ele estava preso
com mais de 20 anos de pena para cumprir, e eles encontraram nos materiais desse sequestrador uma lista de nomes que ele posteriormente iria planejar sequestrar. E quando ele ficou sabendo disso, o seu custódio estava na lista dele. Quando o seu custódio ficou sabendo disso, ele foi até a prisão, ofereceu perdão para o Ronaldo e também prometeu a ele que quando ele saísse da prisão, ele lhe daria emprego. E exatamente aconteceu isso. Na reportagem não diz quanto tempo, eu imagino que ele deve ter saído antes, o Ronaldo, e o seu custódio cumpriu a sua promessa e colocou o Ronaldo como seu funcionário. E o Ronaldo tem uma frase muito interessante, porque ele diz assim: eu sempre dizia que só a morte ou a prisão me afastariam do crime, e eu estava errado. Olha que lindo. O que me salvou foi a visita de custódio. Esse ato de perdão curou não apenas o seu custódio, mas também tirou o Ronaldo da vida de crime. E ele passou, então, a coordenar uma ONG que cuidava de ex-presidiários, para que eles tivessem emprego, para que eles tivessem suporte e pudessem se reintegrar à sociedade. Um modelo bonito de perdão divino, não é mesmo? Será que perdoar é injusto? Perdoar é injusto mesmo. O que Jesus fez por você? Foi justo o que ele fez? Você merecia morrer? Você merecia a perdição? E Jesus perdoou você? Você acha que isso é justo? Então, realmente, o perdão não é um ato de justiça, mas é um ato de amor, é um ato de misericórdia. Eu acho isso lindo. E ali a gente tem também um outro exemplo, eu coloquei alguns exemplos assim de pessoas que socialmente estão em evidência, não é? A Xuxa, durante alguns anos, deixou de falar com seu pai porque descobriu as traições dele, e isso a magoou bastante. Ela ficou vários anos sem falar com o pai, até que ela decidiu perdoá-lo e chamou num programa, e eles então se reconciliaram. Esse é um modelo de perdão, de acordo com o modelo divino, não é mesmo? O perdão, então, se fosse justo, seria pagamento, não seria perdão. Perdão é uma oferta de misericórdia, não é mesmo? Perdoar, será que é aprovar o erro? Será? Tem pessoas que pensam assim: eu não vou perdoar, porque se eu perdoar, é como se eu estivesse aprovando o erro que ele cometeu, ou que ela cometeu. Então, será que isso é justo? Eles acham que quando perdoam, estão livrando o ofensor das consequências. Mas não estão livrando, não é? Porque perdoar não é livrar o outro das consequências. Perdoar é livrar a você mesmo, ou você mesma, da dor e do desejo de vingança. Temos um outro caso bastante típico do ex-presidente, Bill Clinton, e aquele caso que ele teve com aquela estagiária, todos conhecem, não é? Ele então reconheceu o seu erro, ele reconheceu e ele mesmo disse que ele magoou a sua esposa, ele feriu a sua esposa, não é? Mas ele reconheceu o erro e ele sofreu, socialmente falando, não é? As pessoas passaram a vê-lo como um homem falho, um homem não como aquele homem de caráter, como ele costumava se apresentar, não é mesmo? Então, sempre existirão consequências. Não adianta mesmo que você perdoe, haverá consequências, não é mesmo? Vamos ver mais um mito? Às vezes as pessoas pensam que perdoar as torna vulneráveis. Ah, se eu perdoar é porque eu sou um fraco, as pessoas vão rir de mim. Será que é isso mesmo? Você sabe que existem muitas pesquisas que mostram que as pessoas que guardam rancor, que guardam mágoa, que não perdoam, elas adoecem. Isso afeta
o funcionamento do seu organismo. Isso afeta a descarga de algumas substâncias que o seu cérebro libera. Então, perdoar nos torna mais fortes, mais saudáveis emocionalmente. Existe um estudo da Universidade de Harvard que mostra alguns problemas que surgem com pessoas que guardam rancor por muito tempo, não é? Existe um prejuízo existem problemas cardíacos, não é? E a pessoa também fica com a imunidade comprometida. É interessante que quando Jesus disse que nós deveríamos perdoar 70 vezes 7, além de ele desejar que nós fôssemos Adele is one of the most remarkable women that I've ever met. curados Let me tell you do her story. desejo de vingança, nós também estaríamos sendo prevenidos de úlceras, de gastrites, de depressão, de infartos, de cânceres, porque muitas vezes pessoas, não estou dizendo que seja isso em todos os casos, mas estou dizendo que pessoas que guardam rancor, elas podem desenvolver vários tipos de doença, cânceres, infartos, depressão. E se realmente, se soubessem as histórias por trás dessas doenças, haveria muitas lápides onde estaria escrito: morreu por falta de perdão. Morreu por falta de perdoar. Morreu por guardar rancor. Pense bem sobre isso quando você estiver dividido entre perdoar e não perdoar. Será que perdoar vai restaurar a confiança? Será? Será que perdoar é confiança restaurada? Não necessariamente. Como eu já disse para vocês, muitas vezes o ofensor não está interessado em mudar. E para que haja uma reconciliação, para que o ofendido volte a confiar no ofensor, é necessário que esse ofensor mude. É necessário que esse ofensor tome uma decisão de ser diferente. Não é mesmo? Porque mesmo que possamos perdoar, nós não temos como confiar em pessoas que continuam cometendo os mesmos erros deliberadamente. Não é? Perdoar é esquecer? Sim ou não? Será que quando a gente perdoa, a gente esquece? Na verdade, é interessante quando as pessoas dizem, né? Se você perdoa, você esquece. Nós temos uma mente, uma memória, que foi feita para lembrar. Então, nós vamos nos lembrar, sim, da situação. Mas não vai mais doer. Nós vamos lembrar, mas aquilo vai ser como uma cicatriz, que não dói mais, que você pode pôr o dedo, que não sangra mais, porque está curada. Então, o perdoar é esquecer no sentido de perder a relevância. Mas não que nós nunca mais vamos nos lembrar do fato, só que aquilo não nos incomoda mais, não é mesmo? Então, existe também uma situação, um fato histórico interessante do chanceler alemão. Isso aconteceu em 1970, chamado Willy Brandt. Ele foi até a Polônia, no memorial de Varsóvia, onde muitos judeus foram exterminados, e ali ele se ajoelhou, e ali ele pediu perdão, embora o Willy Brandt não vivesse no tempo em que ocorreu o Holocausto, mas ele assumiu a culpa, e foi pela primeira vez que um governador reconheceu o que foi feito, não é, no Holocausto, reconheceu o Holocausto, pedindo perdão, e a partir desse feito, vários outros países começaram a manifestar essa prática, essa atitude também em relação a pessoas, povos ofendidos, não é? Então ali nós vemos um exemplo bonito também de perda de relevância, não é? De oferta de pedido de perdão, não é? De pedido de perdão. E existem muitos casos de judeus que ofereceram perdão. Existe um livro, eu não estou me lembrando agora o nome da autora, mas ela foi uma das que
protegeu vários judeus refugiados, e ela conta que os judeus que mais se recuperaram rapidamente das atrocidades que sofreram no Holocausto, nos campos de concentração, aliás, foram aqueles que tinham o espírito perdoador. Aqueles que mantinham rancor, mantinham raiva, muitos deixaram de acreditar em Deus, se tornaram ateus. Essas pessoas, elas tinham mais doenças e morriam mais do que aqueles que ofereciam perdão. Outro mito, será que o perdão, ele deixa o ofensor impune? Será? Vamos nos lembrar da história de Davi, não é? Davi, durante 2 anos, ele ficou guardando o seu pecado, os seus pecados, não é? Ele havia adulterado, havia assassinado, ele estava escondendo o seu pecado, mas aí Natã foi até Davi e apontou o dedo, vocês se lembram da história? Tu és, não é? E Davi foi perdoado por Deus. Mas será que Davi foi poupado das consequências? Davi não só não foi poupado das consequências, como também não foi poupado de ter a sua história escrita na Bíblia, exposta, escancarada na Bíblia, por um motivo, para dizer que todos nós somos seres humanos vulneráveis, falíveis, mas que a graça de Deus, ela é capaz de abraçar e de restaurar esses ofensores, esses pecadores. Por esse motivo que na Bíblia consta a história de Davi. Qualquer ato de desobediência a Deus, qualquer pecado que possamos cometer, qualquer ofensa que nós cometamos, ela sempre vai destruir algo em nós. Mesmo que nós sejamos perdoados, haverá consequências. No caso de Davi, vocês se lembram como ele sofreu com os filhos, perdendo a credibilidade dos filhos, perdendo a autoridade. Então, muitas coisas ruins aconteceram com seus filhos, com a sua família, em decorrência do pecado dele, que deixou de mostrar um pai, sacerdote, servo de Deus, mostrou um homem que estava nas mãos de Satanás. E isso trouxe muitas consequências tristes para a família. Mas eu quero agora, para finalizar, falar de um aspecto do perdão que é muito, muito importante. Quando nós perdoamos, nós estamos cooperando com Deus na restauração de sua imagem em nós. Cada vez que nós perdoamos, às vezes é doloroso, às vezes são marcas terríveis que nós temos de feridas que tivemos, feridas no casamento, e vamos voltar um pouco mais, muitas vezes são feridas da infância, são feridas lá de casa, feridas causadas pelos pais, abandono, maus tratos, abuso, agressão. Mas todos esses erros, esses pecados, essas ofensas são passíveis de perdão, não porque elas não sejam graves, mas porque o perdão serve para nos curar e para que Deus possa operar a sua imagem, possa restaurar a sua imagem em nós. É por isso que nós precisamos perdoar. Cada vez que você se sentir ofendido por alguém, reconheça. Seu cônjuge ofendeu você? Sua esposa fez algo que não deveria ter feito, que abalou o seu senso de masculinidade, que feriu você, que desanimou você. Seu esposo a feriu. O que houve? Uma traição? O perdão é capaz de curar. E se a graça e a misericórdia de Deus operam, e se o ofensor e o ofendido permitem que Deus opere a cura,
a restauração sempre será possível. Eu quero agora mostrar para vocês um pequeno vídeo, talvez até você já tenha visto. Aconteceu alguns anos atrás, e quem nos conta é o pastor Mark Finley. Toda vez que eu assisto a esse vídeo, eu fico impressionada, emocionada e inspirada, e eu quero que você também assista a esse vídeo. Pastor Mon Ruteling, my host, said to me, Pastor Mark, I want to take you to a woman that is so remarkable that you will be deeply impressed for the rest of your life with her story. Her husband was a pastor. He was brutally murdered, massacred, macheted to death before her eyes. And the story that she will tell you will change your life. So I traveled on rough roads, over ravines, and out to a little African village. As I entered Adele's home, I noted the picture of her pastor husband on the wall. I stood there for a few moments looking at the picture. And then I sat down, and Adele and I made small talk. And then I said, Adele, I know your husband was brutally killed. Would you like to share his story with me? And with a tear in her eye and her lips quivering, she began to share that story. And she shared how the rebels came closer and closer to her village. She and her husband fled into a Catholic church. The rebels entered that church. Adele thought there would be sanctuary there. There was not. As the rebels came in, they began screaming for the pastor to stand up, and nobody stood. They continued to scream because they were going to kill all the community leaders first. The pastor stood, and the rebels ran and began to flay at his body with a machete. They struck him again and again and again. And finally, his throat was cut and bleeding. Blood was spurting from his body, and he was breathing his last, praying for those that killed him. Adele began to scream. And in that melee, in that confusion, 45 people were slain, 15 fled. And as Adele told me the story, she pulled back her black hair, and I saw a scar across her forehead and a scar that went deeply into her skull. They ran at her with machetes, and she was left on the floor for dead. She had a large scar on her head, she had scars on her back, her wrist was partially chopped off, and for 3 days, Adele lay among the dead bodies. Her heart was faintly beating. When the townspeople came to bury the dead, they found Adele lying there. They picked her up in their arms. They bathed her wounds. They brought her to the hospital. By now, the rebel leaders had moved on. It took 3 years, but Adele recovered. And she began to think, I can be a bitter, angry, resentful old woman. But I'm not going to do that. I'm going to go into the prisons and minister healing to the murderers. And so there was one prison not far from her house, and Adele became known as the mother of that prison. She brought in food. She brought in clothing. She ministered lovingly to the prisoners, and she said, Pastor Mark, one day a young man fell at my feet, and he was weeping and kissing my feet. And as I looked down at his face, I saw that he was the young man that rushed with a machete and killed my husband. He was the young man that put this scar in my head. And he looked up and he said, Adele, would you forgive me? I pulled him up and I embraced him and I said, in the name of Jesus, I'll forgive you. She said, Pastor Mark, my heart was racing, but I knew that Christ had forgiven me and I could forgive him. I began studying the Bible with prisoners, and Lewis came to the Bible studies. And Lewis made a decision that he would follow Jesus and be baptized. But he said, before I'm baptized, I want to stand before the prison publicly and ask you, Adele, for your forgiveness. And the day of his baptism, he stood with Adele and he said, Adele, I brutally murdered your husband. I put a knife mark, a machete scar on your head. Would you forgive me? And she said, before those prisoners, before he was baptized, I forgave him. My son took his father's death so hard. And Lewis said, I want to talk to your son. And my son went to his cell. And Lewis said, I want you to forgive me. Lewis became a model prisoner. The grace of Christ was flowing through his life. He was a new young man. After 3 years, the government let him out of prison for good behavior.
but he had no place to live because Louis had his father and mother murdered in the genocide. And I said, Louis, you come and I'll adopt you as my son. And for the last couple years, he has been living in my home. Pastor Mark, would you like to meet Louis? And I'll tell you, friends, there was a lump in my throat and tears in my eyes, and Louis walked into the room, and Adele embraced him, and she said, he is my adopted son today. I've thought so many times in my life, maybe I thought I was mistreated. So many times in my life, people have said something, and I've got upset. So many times in my life, people have done a little thing, and I've been angry. And I thought of Adele, how she could reach out in such loving forgiveness. Is there somebody that's hurt you today and wounded you? In the Spirit of Jesus, you too can forgive them. The lesson of Rwanda is the lesson of a nation learning to forgive because Jesus has forgiven them. Conseguiram ver nesse lindo episódio os conceitos que nós vimos? Vocês conseguiram ver o modelo de lidar com ofensores divino? Viram o que a Adele fez? O seu esposo foi assassinado a machadadas, ela foi ferida, mas ela decidiu que não adoeceria pela doença do não perdão. Ela iria oferecer cura para os prisioneiros, e lá ela descobriu o ofensor, que por sua vez reconheceu o seu erro, publicamente expressou, ele pediu perdão e ele decidiu mudar. Ele era digno de confiança, mas só um coração transformado por Jesus é capaz de oferecer, de dar essa oferta de misericórdia, porque humanamente nós não temos essa capacidade. Queridos, queridas, será que existe uma dor no seu coração? Você precisa perdoar? Quantas vezes nós precisamos perdoar? Sempre. O que nós não devemos perdoar? Não existe. Nós devemos perdoar tudo. Talvez nem sempre seja possível uma restauração de confiança, uma reconciliação. Mas se o Espírito Santo estiver agindo na vida do ofensor e na vida do vilão e na vida da vítima, do ofensor e do ofendido, haverá milagres, haverá transformações e nós realmente estaremos cumprindo o mandamento do perdão e também permitindo que Deus restaure a sua imagem em nós. E Deus nos perdoou e por isso nós devemos perdoar sempre. Nós vamos agora cantar o hino 1, 2, 3, o amor de Jesus. Enquanto você canta esse hino, medite sobre esse amor que transforma, esse amor que oferece graça e oferece misericórdia.
Vamos orar? Bondoso Deus que está nos céus, nós louvamos o seu nome, porque um dia nós recebemos graça, recebemos misericórdia e recebemos o maior perdão de todos. Esse perdão é para que nós possamos ser regenerados à sua semelhança e que também possamos um dia estar nos céus. Por isso, Senhor, envie seu Santo Espírito para nos capacitar a oferecer esse perdão a todo aquele que nos ofender. Em especial, Senhor, a perdoar todos os dias aquela com quem dividimos o nosso lar. Ajude, Senhor, a essa que está me ouvindo. Não sei como está o seu coração, mas que ele possa ser cheio do Santo Espírito para oferecer perdão. E esse perdão trazer uma grande mudança no seu relacionamento. Senhor, venha abençoar a cada casal que me ouve. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém.